O Brasil Colonial, 1443 a 1580, João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia. Resumo, parte 12. Imagine um império vasto, espalhado por oceanos e continentes. No século XVI, Portugal dominava um quebra-cabeça de territórios tão distantes quanto diversificados. Governar esse império exigia não um plano rígido, mas sim uma enorme dose de improviso, pragmatismo e adaptação. E foi assim, através da experimentação, que Portugal começou a construir o que viria a ser o Brasil. Este é um relato sobre como nasceu o Estado do Brasil. Uma história de instituições, de poderes locais e de um poder central que tentava, aos poucos, costurar a imensidão de uma nova colônia. Os primeiros passos em terra desconhecida. No início, o Brasil não era o destino final. A cobiça e a atenção de Portugal estavam voltadas para as riquezas da Ásia. As terras encontradas por Cabral eram apenas um ponto de apoio estratégico, uma parada na longa e perigosa rota para as Índias. As primeiras expedições mapearam o litoral, batizando acidentes geográficos de norte a sul. O comércio lucrativo do pau-brasil, feito através de simples feitorias e do escambo com os povos indígenas, começou a atrair atenção. Mas essa presença esporádica também abriu espaço para um grande problema: os franceses, que também cobiçavam a madeira tintorial, e os espanhóis que transitavam pela região. Para defender seu território, Portugal enviou as capitanias do mar, expedições guarda-costas comandadas por homens como Cristóvão Jacques. Mas a verdadeira posse de uma terra na disputa internacional da época dependia de uma ocupação efetiva. E foi com esse objetivo que, em 1530, uma esquadra comandada por Martim Afonso de Souza partiu de Lisboa. Sua missão era complexa: expulsar os franceses, explorar o interior em busca de riquezas minerais e, finalmente, iniciar de fato a colonização. Martim Afonso cumpriu seu papel. Combateu navios estrangeiros, enviou expedições para o interior que trouxeram notícias de um grande rei e de muito ouro e prata e, o mais importante, fundou as primeiras vilas, como São Vicente e Piratininga. Pela primeira vez, os portugueses não apenas exploravam, mas começavam a viver, a plantar, a organizar uma sociedade com leis, justiça e uma vida segura e conversável nas terras do Brasil. O sistema de capitanias, senhores de vastos domínios. Para ocupar todo esse litoral imenso sem esgotar os cofres reais, a coroa portuguesa adotou uma solução ousada: o sistema de capitanias hereditárias, em 1534. Essas doações de terra eram, antes de tudo, uma recompensa, um gesto de gratidão do rei aos fidalgos que haviam servido ao reino na África e na Ásia. Mas também era uma estratégia inteligente. Transferia para particulares a custosa tarefa de povoar e defender pedaços do litoral, ao mesmo tempo que atendia ao desejo de expandir a fé cristã. É um equívoco, porém, chamar esse sistema de feudal. Os donatários não eram senhores feudais independentes. Eles recebiam da coroa um tipo de poder chamado senhorio jurisdicional. Isso significava que, junto com vastas extensões de terras, eles recebiam a delegação de poderes públicos, o direito de aplicar a justiça, fundar vilas, nomear funcionários e doar terras a outros colonos, as chamadas sesmarias. Seus direitos e obrigações estavam detalhados em dois documentos cruciais: a Carta de Doação e o Foral. Eles podiam cobrar tributos, exercer a justiça, até mesmo a pena de morte em alguns casos, e tinham direito à parte das rendas. Em troca, eram obrigados a povoar suas terras, defendê-las de invasores indígenas hostis e respeitar o monopólio do rei sobre certos produtos. A maioria dos donatários era da alta nobreza, fidalgos da própria casa real. Mas o sucesso não foi garantido para todos. Algumas capitanias, como Pernambuco, de Duarte Coelho, e São Vicente, de Martim Afonso, prosperaram com engenhos de açúcar e vilas organizadas. Outras, porém, sucumbiram a naufrágios, ataques indígenas implacáveis, especialmente dos aimorés, e simplesmente à falta de recursos e empenho de seus donos.
O sistema era engenhoso, mas seus resultados foram irregulares. A chegada do governo geral, a coroa toma as rédeas. Por volta de 1540, ficou claro que as capitanias, sozinhas, não eram suficientes. Revoltas indígenas eclodiram em várias regiões, ameaçando destruir núcleos de povoamento. A presença francesa continuava uma ameaça constante. Portugal mesmo enfrentava uma crise, precisando concentrar seus recursos. Era a hora de uma intervenção mais direta da coroa. Em 1549, o rei Dom João III nomeou Tomé de Souza como primeiro governador-geral do Brasil e deu a ele uma missão clara: conservar e enobrecer as capitanias, ministrar a justiça e organizar a defesa da colônia. Tomé de Souza não veio sozinho. Trouxe consigo uma comitiva de funcionários reais, um ouvidor-geral para a justiça, um provedor-mor para a fazenda e um capitão-mor da costa para a defesa. Também vieram jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega, para a catequese. O regimento de Tomé de Souza, seu manual de instruções, era um documento que refletia as urgências da época. 1/3 dele tratava de defesa. A ordem era construir uma capital fortificada, Salvador, na Baía de Todos os Santos, escolhida por sua localização central e porto seguro. Outra grande parte tratava dos indígenas, orientando pela paz, catequese e integração. Crucialmente, a criação do governo geral limitou o poder dos donatários. O ouvidor-geral assumia a jurisdição superior e o provedor-mor cuidava das finanças reais. Isso não foi recebido de bom grado por todos. Duarte Coelho, de Pernambuco, protestou veementemente junto ao rei, conseguindo manter uma autonomia significativa por algum tempo. Era o primeiro de muitos conflitos de jurisdição que marcariam a administração colonial. O homem mais poderoso da colônia, o governador-geral. Ser governador-geral era um dos cargos mais prestigiados do Império Ultramarino Português. Era um ofício régio superior, significando que o governador agia em nome do próprio rei, como seu braço direito nos trópicos. Esse prestígio era demonstrado de formas muito concretas. O governador era tratado pelo título de senhoria, uma honra normalmente reservada a condes. Em suas cartas, o rei se dirigia a ele não apenas como servo, mas como amigo, um termo carregado de significado que denotava uma relação especial de confiança e fidelidade no complexo jogo de favores do antigo regime. Sua nomeação era cercada de solenidade. Em Lisboa, prestava o preito e menagem, um juramento de fidelidade sobre os evangelhos, um ritual medieval que selava seu compromisso com o monarca. Mas só assumia de fato o cargo aqui, no Brasil, em uma cerimônia pública na Igreja da Sé, em Salvador, perante as autoridades e o povo. Um de seus poderes mais extraordinários era o de sagrar cavaleiros. Em nome do rei, ele podia conceder o título de cavaleiro a quem se distinguisse em serviço, como os pilotos que ajudaram a expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Era um poder raro, que concedia nobreza e mostrava a imensa confiança depositada no governador. Os pilares da vida local, câmaras e misericórdias. A governança do Brasil não era feita apenas de cima para baixo. Duas instituições foram absolutamente vitais para o dia a dia nas vilas e cidades: as câmaras municipais e as santas casas de misericórdia. Desde os tempos de Martim Afonso, as vilas fundadas começaram a organizar suas câmaras. Elas eram o governo local, compostas pelos homens bons, os proprietários de terra e de engenho mais influentes. Eram eles que cuidavam de tudo: do abastecimento de alimentos, dos preços, da manutenção das ruas, da polícia e da justiça de primeira instância. A Câmara de Salvador, por ser a capital, tornou-se particularmente poderosa. Já as misericórdias eram irmandades de leigos que exerciam um papel de caridade e assistência social que o Estado não tinha condições de prover. Elas administravam hospitais, cuidavam de órfãos, davam auxílio aos pobres e acompanhavam os condenados.
surgiram cedo, como a de Santos, em 1543, e a de Salvador. Juntas, a Câmara e a Misericórdia formavam os pilares gêmeos que sustentavam a vida em comunidade no Império Português. Uma ordem em construção. A formação do Estado do Brasil não foi um evento, mas um processo longo e gradual. Note-se que, por décadas, os documentos oficiais não se referiam a um Estado, mas sim às partes do Brasil. Essa simples expressão revela uma verdade profunda. Era uma entidade política ainda em montagem, um quebra-cabeça de poderes que aos poucos ia se encaixando. Não havia uma centralização absoluta. O poder era compartilhado e disputado em uma constelação de forças. O governador-geral representando a coroa, os donatários em seus domínios e as câmaras municipais defendendo os interesses locais. A ordem política que finalmente se consolidou foi um reflexo fiel de Portugal, uma ordem do antigo regime, sinodal, corporativa e jurisdicional. O governador-geral era a peça central, a cabeça designada para manter a unidade e a harmonia desse vasto e complexo corpo que era o Brasil colonial. Sua história começou com a experimentação e a adaptação, e esses princípios continuariam a guiar seu desenvolvimento pelos séculos seguintes.